Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Livro dos Espíritos. Cumprimentamos a todos que estão chegando aqui, já deixando as suas mensagens. Esse é um espaço nosso de estudo e de construção. Cumprimentamos nosso querido Carlos, é sempre especial termos uma experiência de aprendizado contigo, irmão querido. As intérpretes para Libras, Elaine e Deise, e os nossos convidados de hoje, o Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, vice-presidente federativo da Federação Espírita do Amapá, secretário da Comissão Regional Norte do Conselho Federativo Nacional da FEB e palestrante espírita. E também Thelma Maria Machado, diretora de comunicação da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, palestrante e facilitadora de estudos. Agradecemos também aos nossos queridos parceiros de transmissão. Muito bem, saudação fraterna, Luziane, Thelma, Felipe, Elaine, Deise, e a você que está acompanhando aí de casa a nossa saudação fraterna. Hoje nós vamos seguir com o estudo do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, e vamos tratar do tema união da alma e do corpo, nas perguntas 344 a 352. Esteja atento aí ao livro. E vamos então começar já com a primeira pergunta para o Felipe. É a 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Muito boa noite a todos. É uma alegria estar de volta com vocês, amigos queridos, estudando o nosso livro básico, maravilhoso, o Livro dos Espíritos. Então, Kardec continua indagando sobre a questão da encarnação, da volta do espírito ao mundo corporal. Agora vamos falar de união de alma e corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? Foi essa a pergunta. E vejam que a pergunta não foi em que momento começa a encarnação. Não foi essa a pergunta. A pergunta aqui é estritamente sobre união. A hora que o espírito se une à matéria. Os benfeitores responderam dizendo: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, quando nós falamos no momento da união, ou seja, quando o espírito vem e se solidifica no corpo, se conecta ao corpo. Os espíritos disseram que o momento inicial, o ponto de partida, é a concepção, é a fecundação, quando o óvulo é penetrado pelo espermatozoide. E aí é nesse momento que a alma se une ao corpo, é um ponto de partida. Eu estava vendo um tempo desse, num programa desses científicos da televisão a cabo, que conseguiram filmar por PET scan o momento exato de um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. É lindo de se ver, porque produz uma reação luminosa no PET scan, né? Que é a tomografia com emissão de pósitron. Então, veja que maravilha, a ciência mostrando que há ali uma luz se fundindo à matéria, um ser inteligente, completando essa informação que os espíritos nos dão. Mas como é feito? Os benfeitores aprofundam dizendo que é feito através de um laço fluídico. Esse laço fluídico nada mais é que o nosso perispírito, o nosso corpo eletromagnético que reveste a nossa alma.
É ele que se liga entre a matéria e o corpo, porque ele é semimaterial ou semi-espiritual, ele que faz essa união. Então, o ponto de partida é a concepção, mas essa primeira ligação, vamos dizer assim, guardem isso que vos falo agora. Essa primeira ligação começa na concepção, mas se completa a ligação. Friso, não a encarnação, a ligação se completa quando a criança nasce efetivamente, vê a luz, diz os espíritos, respira, chora, mostra-se que agora não mais é um habitante do mundo espiritual, sendo agora um habitante do mundo corporal. Muito bem, Felipe. Thelma, nós vamos para 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Fechado o microfone, Thelma. Tem que abrir o microfone, Thelma. Agora sim. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de volta. Pergunta muito interessante, Carlos, 345, e que eles respondem a Kardec que é definitiva a união, mas no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está destinado para aquele corpo. Né? Então, tem esse plus aí, não é uma resposta por exemplo, é definitiva a união. Ele coloca como essa condicionante. E continua dizendo, mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. É óbvio que essa questão e essa resposta, né, por consequência, é um desdobramento da questão anterior que o Felipe já colocou para a gente a resposta da questão 344, que começa, quando ele coloca aqui que o início se dá com a fecundação, a concepção, que já foi colocado como... E eu chamo a atenção aqui porque os espíritos foram bem técnicos, né? Eles, ao pronunciarem a palavra concepção, eles trouxeram toda uma carga científica que esse termo ostenta. Né? Muitas vezes essa resposta, muitas não, vou corrigir, porque eu já vi polêmica em relação a essa resposta. E talvez essa polêmica ela seja decorrente de nós não memorizarmos aquelas aulas que nós tivemos lá no ensino médio, né? As aulas de biologia, lá no primeiro ano científico, como se dizia, para a gente entender o que a espiritualidade está explicando a Kardec. Essa fecundação que se dá, obviamente, tem toda uma reação química, na verdade, Deus tem uma programação fantástica, porque antes de a gente chegar à fecundação, ao gameto feminino e ao gameta masculino, né? O ovócito secundário, aliás, o óvulo e o espermatozoide, nós temos todo um processo anterior que já começa em nossa fase embrionária, que é chamada gametogênese, que no homem é espermatogênese e na mulher é ovulogênese. Para que isso seja formado, para que esses gametas, essa coisa linda que Deus faz, né, que tem metade do nosso número total de cromossomos, que eles vão se encontrar um dia aí para formar esse zigoto, e daí, a partir de divisões celulares, eles vão formar a fase embrionária, a fase de feto e depois recém-nascido. Então, isso fica muito bem explicado para dizer o seguinte, olha, de fato, a vida para a doutrina espírita, ela começa na concepção. Então, quando diz que há essa união já na concepção e que ela vai paulatinamente ficando cada vez mais forte, significa que nesse todo o desenvolvimento embrionário e fetal. Então, essa resposta que os espíritos deram a Kardec ela é muito relevante por conta disso, para pontuar esse momento, para deixar claro esse momento. Ao mesmo tempo em que se coloca também na 345 que um espírito, quando está designado para aquele corpo, ele não é designado concomitantemente para dois corpos simultaneamente, ou concomitantemente já significa, né? Simultaneamente. Então,
fica claro também isso, do que a gente já aprendeu na doutrina espírita, que é o espírito vai em determinado corpo, e do que se já estudou também, o espírito é a individualização de todo o desenvolvimento, né, do princípio inteligente. Excelente, Thelma. Excelentes reflexões. Nós temos aqui o Sérgio Lima, às 20 horas, dizendo assim: boa noite, estou acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho da FEB TV. Gratidão por tanta luz. Nós que agradecemos, Sérgio, pela sua presença e de tantos outros que aqui estão. E como a gente sempre fala, esse espaço é de construção nossa. Então, vamos colocando os comentários, trazendo as perguntas, para que aqui possamos enriquecer cada vez mais o nosso estudo. Felipe, a 346 tem o seguinte questionamento: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Muito bem. Essa já é uma pergunta complementar à anterior, que a Thelma já nos respondeu, né? Na anterior, o espírito pode desistir da encarnação. Aqui não. Aqui é simplesmente uma complementação. O que é que acontece, né, com o espírito quando o corpo morre antes de nascer? A resposta é muito direta. Simplesmente os espíritos responderam: escolhe outro corpo, naturalmente. É isso que vai acontecer. É frustrado aqui, porque na questão A, dessa 346, Kardec continua perguntando qual a utilidade dessas mortes prematuras. E aí, os benfeitores respondem dizendo: dão-lhe causa mais das vezes as imperfeições da matéria. Então, nós estamos vendo aí que os espíritos estão tratando numa situação de morte prematura, né, morte embrionária, por causa de causas materiais. O organismo da mãe, da má formação corporal do bebê, né, das replicações celulares que podem degenerar, enfim, né, pode produzir alguma mutação, ou o corpo ser defeituoso. Então, nós estamos tratando aqui simplesmente de uma interrupção da gravidez natural. E o espírito vai escolher outro. E, por enquanto é isso, porque daqui à frente nós vamos ver quais são as outras situações que vão permear esse assunto. Mas, assim, em síntese, é muito direta essa pergunta. Muito bom, Felipe. A gente está vendo que o Kardec foi construindo, né? As perguntas vão se compondo para que a gente possa ter uma visão mais ampla. E aí ele vai na 347, Thelma, insistir: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Não morreu lá durante, né, a gravidez, mas nasce, daí poucos dias morre. Que utilidade Carlos, antes de eu responder a 347, que como você colocou, tem o liame, né? Todas as perguntas sucessivas têm o liame com o anterior. Eu gostaria de trazer um pequeno trecho aqui de um livro maravilhoso chamado Do Pó, que tem tudo a ver com o que o Felipe acabou de responder, com o que eu vou responder também, que é Do Pó das Estrelas ao Homem, de Hebe Lag Souza. Ela foi, acho que vocês conhecem, né? Geneticista fantástica da Unicamp, que escreveu Darwin Kardec, Um Diálogo Possível, Do Pó das Estrelas ao Homem, onde ela coloca todo o conhecimento dela, que ela era espírita, né? Então ela explica à luz da ciência, principalmente à luz de uma ciência sofisticadíssima, talvez a mais sofisticada da biologia, que é a genética. E ela traz uma explicação muito bonita, porque a gente às vezes não sabe, mas como é que dá essa ligação do espírito com o corpo? E ela traz essa explicação dizendo o seguinte: que o espírito, sendo algo indefinido, muito sutil, não pode agir diretamente sobre a matéria que constitui o corpo orgânico. Assim, não o faz diretamente, senão por meio de um envoltório que se torna um corpo intermediário. Esse é o perispírito. A natureza dele é semimaterial. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec o define como o laço que une o espírito à matéria do corpo. E, segundo ele, o espírito o tira do meio ambiente, do fluido universal. Contém, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. O perispírito faz do ser abstrato, que é o espírito, um ser concreto, entre aspas, né? Definido, e o torna apto a agir sobre a matéria tangível. E cada reencarnação é o perispírito que, por meio de um cordão fluídico, liga o espírito à célula germinativa
que lhe dará origem. Ao deixar o corpo físico, o espírito se vai envolto pelo seu perispírito. Contudo, e aí ela continua, né? Pouco se sabe sobre a matéria sutil. E aí tem a ligação, portanto, com essa pergunta que o Carlos acabou de me fazer, que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre em poucos dias? E a resposta que a espiritualidade dá é a seguinte: o ser não tem, então, consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, para ele, né, no caso, o que está dizendo. Conforme já dissemos, eles continuam, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais, certo? E porque nada, na verdade, ocorre em vão, né? A gente aprende na doutrina espírita que nada acontece em vão. E na própria apostila do Esdras, na apostila anterior, no tomo 1, módulo 6, tem lá, indica qual o capítulo do livro A Vida Continua, onde pode ver todo esse planejamento reencarnatório. Não somente em A Vida Continua, como também em Missionários da Luz, também a indicação de livros de Ivone Pereira. Então, eu remeto quem está nos assistindo para esses livros, né, de Missionários da Luz e A Vida Continua, etc., que podem se aprofundar ainda mais para ver como é bonito todo o planejamento que se faz para reencarnar. Excelentes indicações. Felipe, a questão 348. Sabe o espírito previamente o que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Vamos lá. As entidades venerandas responderam a Kardec essa pergunta com o seguinte conteúdo. Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Aí as coisas vão começando a se tornar mais complexas. Falamos, né, da má formação corporal e da desistência da reencarnação. E aqui, os espíritos notadamente já nos mostram que, segundo o grau de evolução do ser reencarnante, ele tem uma lucidez maior. Ele vai saber quais são as suas provas, o que pode acontecer, o que não pode. Se for um espírito muito primário, de uma evolução muito pequena ainda, muito mais voltado ao instinto do que à razão e aos nobres sentimentos, nem sempre ele vai ter essa presciência. A encarnação vai acontecer quase que no automatismo, porque, como já estudamos a Lures na última segunda-feira, há reencarnações planejadas e há encarnações que são patrocinadas naturalmente pela lei reencarnatória, sem um programa prévio pré-reencarnatório, ok? Porém, nos diz os espíritos que pode haver aí uma utilidade para a reencarnação frustrada ainda no ventre da mãe. E nós vamos encontrar nas obras de Ivone do Amaral Pereira e outras obras subsidiárias que muitas das vezes é um espírito que precisa de um choque anímico por poucos meses na matéria para ele se recompor de um suicídio, ou mesmo terapeuticamente a reencarnação é frustrada para que na próxima ele tenha mais força de vir, ele vem com toda aquela esperança de reencarnar e passar pelas provas e não sucumbir às tentações e dar conta do projeto pré-reencarnatório, e aí a encarnação é frustrada. Isso serve como oportunidade de estímulo para a próxima, para ele vir ainda com mais vigor. Então, pode ser esse o caso, mas pode acontecer também que o espírito desista. Na última hora ele tenha medo e ele desista, ele se desligue da matéria. Então, são várias as possibilidades. Cada caso é um caso. Por isso, quando tem nós espíritas que saibamos de uma gravidez frustrada, nós não podemos dizer que é esse o caso ou aquele, porque cada caso é um caso, e nós temos na nossa doutrina espírita, principalmente com André Luiz, estudos de caso, são estudos de casos particulares, né? A dedução geral nós encontramos no Livro dos Espíritos, então pode ser prova para o espírito, prova para os pais, pode ser esse treinamento para a futura encarnação, então pode ser um número enorme de variantes que possam estar incertas nesse acontecimento, ok? Muito bem.
Parece haver uma inquietude em relação ao planejamento, pelas perguntas que estão aparecendo. Nada acontece sem a vontade divina, gente, tá? Vamos sair tranquilos, a gente vai entendendo devagarinho. Thelma, 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? A espiritualidade respondeu, e é bom que a gente preste bem atenção nessa resposta, porque ela tem uma sutileza. Quando ele coloca assim, nem sempre o é imediatamente, né? O nem sempre aí significa que em algumas situações pode ser também. Aí a gente lembra aquela frase de Jesus, né? Nem só de pão vive o homem, que alguns hermeneutas colocaram como se o homem não precisasse de pão, quando Jesus, na realidade, diz que é nem só de pão, então também de pão e de outras coisas, né? Então, quando diz nem sempre o é, dá margem para que a gente verifique que em algumas situações sim, mas normalmente não, imediatamente. Faz-se mistério ao espírito tempo para proceder à nova escolha. A menos que, e aí vem, né, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Por quê? Porque, como a gente colocou, muito embora nem todos os espíritos eles consigam participar da programação de sua reencarnação, porque isso vai depender muito do seu grau evolutivo, né? Naquelas reencarnações que se chamam compulsórias, eles não vão ter a participação de escolher determinadas coisas, não. Isso fica a cargo da própria espiritualidade. Mas, quando ele responde isso aqui, deixa bem claro também que o que a gente vê no Livro dos Espíritos, Carlos, Felipe, que basicamente tudo vai depender do grau de evolução de cada um. E aí aqui, que eu remeto, eu não sei em que módulo está, Carlos, no novo livro do ESD, mas pelo menos no tomo 1 anterior, ele está no módulo 6, e esse módulo é fantástico, sabe? Porque ele vai cuidar de reencarnação, das várias nuances. E é interessante que ele traz um trechinho do livro de André Luiz, de Evolução em Dois Mundos, da primeira parte, né, que é dividida em duas partes, Evolução em Dois Mundos, que coloca assim, cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de crédito apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Então, veja como tudo, né? Concatenado, está sempre tudo, como o Carlos disse anteriormente. É importante que isso fique muito, muito claro, seja introjetado, que tudo está de acordo com os desígnios de Deus. Luziane, antes de você seguir, olha, o que a Thelma está citando é esse aqui, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que você estuda no Centro Espírita, né, com um grupo de pessoas, e continua, viu, Thelma? No módulo 6, a reencarnação. Tá bem? Que ótimo. É realmente um programa muito bem planejado para a gente entender. Quem quer aprofundar, que está começando agora, procure uma casa espírita que tem o estudo sistematizado. Você vai ter a oportunidade de, em grupo, seguir estudando, aprofundando. E esse módulo aqui no tomo 1, são 3 tomos do ESD, ele, de fato, é muito bom para a gente entender o processo reencarnatório, né? E como a gente vai vendo aqui na cadência das perguntas, elas vão se entrelaçando, as perguntas, as respostas, e vai fazendo Kardec todo esse didatismo para que a gente vá compreendendo essa temática que vai sendo abordada nesse capítulo. E aí chegamos à questão 350 e encontramos o seguinte questionamento. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Felipe, por favor.
Então, nessa esteira que Kardec prossegue, aprofundando o tema maravilhoso, aqui o espírito já reencarnou. O corpinho já está prontinho, não é? E agora, o que acontece? Ele quer saber se depois que completou-se esse período de reencarnação, a gravidez, enfim, né? Se ele deplora a escolha que fez, se ele se arrepende das escolhas. Então nós já vamos perceber que aqui é um caso de um espírito que tem certo grau de evolução, para ele saber que ele planejou junto com os mentores. Eu de tanto estudar essa matéria, eu fico aqui pensando, é muita responsabilidade a gente participar desse projeto pré-reencarnatório. Quer ver? Veja a resposta dos espíritos. Pergunta-se como homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então vamos lá. Se ele deplora depois que nascido, não pode deplorar porque não lembra. Depois que nasce, esquece o projeto pré-reencarnatório, o período entre vidas, as vidas passadas. Por que ele esquece? Porque o espírito se une a um corpinho novo, com neurônios novos, com memórias ainda não integralizadas. Então ele vem num novo corpo e ele não lembra, ok? Então ele não lembra o projeto pré-reencarnatório. Tudo bem, mas ele pode lastimar durante a sua vida as duras provas que esteja passando. Porque como ele não lembra que ele pediu para nascer com uma doença, pediu para nascer numa família difícil, pediu para nascer num país difícil, numa cultura muito castradora, ou com uma família muito desajustada. Enfim, são muitos os percalços que a alma encontra no mundo. Como ele não lembra, e se ele não estudou doutrina espírita, o que é pior, porque quando a gente estuda doutrina espírita, a gente também não lembra, mas a gente se torna consciente de que fizemos escolhas, de que as provas e as dificuldades são oportunidades de crescimento. A gente sabe tudo isso. E a gente se torna mais lúcido. E se tornando mais lúcido, a gente se torna mais consolado, mais esclarecido, mais preparado, vamos dizer assim. Mas não é esse o caso aqui proposto por Kardec. A proposta aqui é: o cabra escolheu uma situação difícil para nascer. Aí ele nasce e esquece. E aí o peso fica grande. Se ele não tem uma fé vívida, raciocinada, forte, convicta, inabalável, ele pode achar que a prova está muito grande, que ele está esquecido de Deus, que ele não tem esperança, enfim, que a carga está pesada demais. Foram essas palavras que os espíritos usaram. E aí ele pode sentir-se enfraquecido, porque às vezes a prova é tão grande, e tem pessoas que são franzinas corporalmente e passam por essas provas com uma maestria, com uma segurança, com uma altivez. E às vezes a pessoa é estruturada economicamente, estruturada emocionalmente, estruturada culturalmente, mas na primeira dificuldade moral, familiar, enfim, as pessoas sucumbem, elas perdem a lucidez, perdem a alegria de viver, deprimem por falta de conexão com seu eu superior, com a espiritualidade, com a sua fé e com aquilo que poderia lhe dar base de sustentação para fortalecer os ombros, a fim de que, mesmo sendo pesada a carga, os ombros estejam malhados, os músculos espirituais estejam desenvolvidos. E essa musculatura espiritual são as nossas resistências morais, os conteúdos que aprendemos, as vivências, o autoconhecimento, enfim, que nos fortalece para isso. Senão, nós perdemos a pulsão pela vida, a alegria de viver. E aí, perdido a energia de viver, a alegria de viver, o primeiro pensamento
que surge é a ideação suicida. Se você não tem fé, a ideação pode se tornar um planejamento. Se você não tem resistência moral, o planejamento pode partir para a execução. E da execução, a tragédia do suicídio. Então, muito cuidado. O conhecimento espírita é o maior antídoto contra a ideação suicida e contra o planejamento e a execução da ideação suicida. Ok? Então, amigos, saibamos efetivamente que as provas que nos forem dadas são dadas por um ser amoroso, justo, bom e misericordioso, e que você dará conta. Basta procurar os recursos que te fortaleçam para que você consiga superar essa fragilidade que todos temos, mas todos somos capazes de superá-las. E a doutrina espírita é esse trampolim, essa alavanca que nos move para frente, para cima, para a evolução. Muito bem, Felipe. Já está lá no Evangelho, né? Deus não coloca no nosso ombro uma cruz que nós não podemos carregar, não é? Então, é tão interessante, tudo está no Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita vem e nos apresenta isso de maneira clara, objetiva, né? Como nas palavras do Felipe agora. E Thelma, 351 agora, e aí nós temos uma pergunta relacionada com ela. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? E aí o Helder Oliveira Rodrigues, ele pergunta assim, relacionada com essa, durante o intervalo da concepção ao nascimento, o espírito fica em algum tipo de câmara? Vamos primeiro responder, aliás, ver a resposta que os espíritos deram a Kardec. Uhum. E pontuando, de fato, que Kardec ele é extremamente didático, né? Ele usa uma metodologia muito interessante, que ele vai numa crescente, e às vezes, aparentemente ele está repetindo, mas ele não está, ele está se aprofundando em algum tema que foi visto anteriormente. Isso é muito bom, porque é uma excelente técnica de memorização, né? É muito interessante isso. O professor Rivaio dá show, realmente. Então, a resposta que é dada é até uma resposta longa. Ele diz mais ou menos, né? No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, aí ele diz mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Felipe chamou a atenção várias vezes em relação a isso, né? Da ligação e de estar encarnado. E ele vem aqui e coloca isso. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova experiência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado... Olha aí a resposta, Carlos, do nosso internauta. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Ele coloca aqui homem como espécie, viu? É homem e mulher. Logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Na pergunta que ele faz especificamente, quando ele a espiritualidade coloca aqui que fica como se estivesse no sono, obviamente que ele passa tempos também lá no plano espiritual, envolto naquele ambiente fluídico da sua evolução, com aqueles amigos espirituais. Às vezes, a gente vê na obra de André, às vezes recebendo força, né, que ele tem medo de falhar na encarnação, e aí vão aqueles que dão força, não, nós estaremos, nós ajudaremos, etc. Você terá intuição, você terá inspiração. Nós temos, na verdade, meus amigos, nós temos muito auxílio. É que nós somos muito renitentes também. E, completando essa resposta, que é muito interessante, tem um trechinho também aqui, e esse trecho aqui é justamente do livro Darwin Kardec, O Diálogo Possível, de época. Ela diz o seguinte, que a linguagem científica nos diz que a fecundação com a união dos pronúcleos feminino e masculino, o forte estímulo a acionar as primeiras divisões do ovo, o zigoto, né? E, portanto, a dar início ao processo de desenvolvimento embrionário. Na linguagem espírita, olha que lindo, na linguagem espírita,
Em situações normais, a união do espírito com o corpo começa na concepção, completando-se no instante do nascimento. Se o estímulo causado pela fecundação não deixa de ser bastante forte para iniciar o processo de desenvolvimento do ovo, esse estímulo subordina-se ao comando espiritual. A própria ligação do espírito com o ovo representa uma força energética de valor a direcionar o início do processo de embriogênese. Embriogênese que significa aqui, né, o desenvolvimento do novo ser vivo. E aí ela vai e coloca nos detalhes da construção da vida, com o olhar na estruturação completa do que se passa nos dois planos, viu? Visível e invisível, que poderemos sentir a maravilhosa harmonia que existe na interação matéria e espírito durante todo o processo de desenvolvimento do ser. A primeira é sempre flexível e submissa à ação da segunda, ou seja, a matéria é submissa à ação do espírito. Mas, ao mesmo tempo, ela impõe seus limites de acordo com as necessidades evolutivas do ser. É muito linda essa explicação, né? Assim, é fantástico. É sim, Thelma. Excelentes pontuações. E aí a gente chega, então, na questão 352, que aqui é o destaque de Kardec. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades, Felipe? Então, agora a pergunta é ao inverso, né? Menino já nasceu, né? E ele recobra. Ouvindo Thelma me maravilhando com a tua resposta, Thelma, com a tua citação aí. É muito interessante, é complexo, mas é assim, lindo, mesmo para nós que não somos da área da saúde, enfim, da biologia, da genética, enfim, da embriogenesia e de todas as ciências relativas à vida, né, as ciências biológicas, mas é fantástico a gente ver ali no Missionário da Luz a preparação para a vinda de Segismundo, né? No mundo espiritual, e a preparação com os pais, aí a hora da fecundação, a vozinha traz o perispírito de Segismundo miniaturalizado, e aí a mãe pede para recebê-lo em prece, e depois as conexões, aí depois Alexandre, o instrutor, né? Que é um engenheiro geneticista, naturalmente, ele diz, agora estão suspensas visitas, por enquanto, nas primeiras semanas, porque qualquer choque emocional poderia prejudicar a boa formação corporal. Então vejam como é complexo, como é lindo isso. Mas, Thelma, essa questão da lucidez do espírito, eu tomo muito até pela matemática. Porque, veja, quando há a concepção, são 2 células, que depois se tornam 4, que depois se tornam 8, que depois se tornam 32, né, 64, e vai toda em progressão geométrica a multiplicação das células. Veja que o perispírito, mesmo miniaturalizado, ele tem trilhões de células. E a reencarnação nada mais é que a união de célula a célula, molécula a molécula do perispírito no corpo físico. Ora, se no início tem menos conexão, tem menos células para ele se conectar, ele vai se conectando aos poucos. Então ele está mais no mundo espiritual que no mundo físico. E aí, com o passar do tempo, o número de células, o número de neurônios, o sistema nervoso central, né, vai se formando, depois o cérebro, enfim, o neuroblasto dá formação a isso. E aí o ser começa a se conectar na matéria. Claro que ele vai se conectando na matéria, perdendo lucidez no mundo espiritual, né? Então tá, aí o corpinho fica pronto, agora ele nasce. Vamos à resposta agora da minha parte. Resposta dos espíritos, né? Se ao nascer imediatamente o espírito recobra a plenitude das suas faculdades. Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então veja que a criancinha, quando nasce, os lóbulos frontais não estão prontos.
E aí ela não pode manifestar toda a inteligência, toda a capacidade do espírito. Claro que os órgãos eles vão se complementando. E claro que até os 7 anos, que é o primeiro período que André Luiz diz que é a primeira completude da reencarnação, em que o cérebro vai se completando, depois da segunda infância até os 12 anos, mais ou menos, né? E aí a adolescência é quando o lóbulo frontal está prontinho. E aí o espírito está verdadeiramente conectado, célula a célula, molécula a molécula, com toda a possibilidade corporal de expressar a inteligência que lhe jaz na alma, que transborda para o perispírito, do perispírito transborda para o corpo físico e se expressa como ser integral no corpo físico. Isso é lindo de se ver. Então, nós dependemos da matéria. E quando eu falo isso, eu falo também da questão moral, porque há espíritos tão evoluídos, que mesmo o corpo ainda estando formando, são gênios precoces. Eles conseguem driblar a incompletude do organismo, do cérebro. O Divaldo Franco contou a história de um menino de 6 meses que o pai foi trabalhar e o bebê de 6 meses começou a conversar com a mãe. E ela liga para o pai, vem para cá que o nosso filho está falando. Minha mulher enlouqueceu, sai do trabalho, volta para casa, e quando chega o bebê, não, pai, eu estou falando sim. Começou a conversar com os pais, com meses de idade. Há uma pesquisa científica dizendo que hoje na Terra, hoje não, isso foi em 2018, tinham 33 supergênios desencarnados, com QI já medido, e eram supergênios, tipo Einstein. E essas inteligências, elas se mostram precoces. Isso é um indício, segundo Kardec, sobretudo na Gênese, dizendo que os espíritos superiores, quando reencarnam, uma das formas de nós os identificarmos é pela precocidade das suas ideias, da sua inteligência. Mas isso é exceção. Nós outros vamos desenvolvendo a nossa inteligência e as ideias a pouco e a pouco. É por isso que na juventude, na adolescência, quando o espírito está assumindo quem ele é que ele dá aquele choque de rebeldia com os pais, enfim, porque ele quer mostrar quem ele é, ele quer sair da infância, mas ele não é adulto, mas ele é um ser que quer se manifestar, que quer se impor como ser individual e não subproduto e propriedade e extensão dos pais. É lindo de se ver a psicologia espírita trazendo essa luz para nós, né? Vamos encontrar Joana de Ângeles, Adolescência e Vida, ela coloca tão bem essas questões, mas isso tudo, amigos queridos, faz parte deste lindo processo de sair do mundo espiritual e entrar na vida corporal, nos fazer meninos para sermos homens. E cada vez de homens, um dia santos, depois anjos, depois arcanjos e depois Cristo. Porém, homens integrais já seria o suficiente nessa encarnação. Muito bem, Felipe. Nós temos bastante pergunta, nós temos pelo menos umas 15 perguntas dos nossos internautas, então nós vamos precisar ser pontuais. Eu vou fazer um breve resumo. Vejam lá, a concepção, o espírito começa a ligar-se ao novo corpo molécula a molécula e ele vai perdendo a noção, vai perdendo o controle e vai se esquecendo das coisas. Conforme vai mais se ligando, ele, enquanto está no início, ele ainda tem contato com os que estão no mundo espiritual, então ainda há possibilidades. Depois, conforme vai se aproximando, né, o desenvolvimento vai se tornando cada vez mais maior do corpo, ele já não vai tendo mais essa condição do contato, porque a ligação ela é mais efetiva já com o corpo. Então ele não fica em nenhuma câmara especial, a câmara especial é do corpo no útero. É uma materialização de longo curso, leva em torno de 9 meses, não é? E o espírito, conforme vai se ligando, ele vai ficando mais junto da mãe e vai perdendo a consciência de si, até reencarnar. Aí nasce, e o que o Felipe acabou de explicar agora, devagarinho vai retomando de novo a noção das coisas, com algumas exceções, como foi citado. Bom, nós vamos então, mais ou menos seguindo por aqui, vamos iniciar com essa pergunta da Sônia Cânolo, Montebello Raquel.
tive um aborto espontâneo, Thelma, para ti. Na segunda gravidez, 1 ano depois, no mesmo período, estava grávida novamente. Pode ter sido o mesmo espírito que retornou? Esse verbo pode, né? E quando envolve assim, questão espiritual, assim, a gente nunca pode dar uma resposta definitiva pela falta de conhecimento que a gente tem do plano espiritual, né, Carlos? A gente aqui encarnado. Olha, poder pode. Não sabemos se foi assim que ocorreu. Se essa possibilidade, e que já se confirmou em algumas situações, sim. Agora, se a gente pode dizer com certeza que foi esse seu caso, não. Não podemos dizer com certeza se foi o seu caso, certo? Então, há essa possibilidade, embora a gente não possa fechar a questão de que teria acontecido isso com o seu caso. E só algo que você disse que eu achei muito importante, Carlos, em relação à câmara que existe é para o corpo físico, que é o útero. Lembrar que o espírito não fica lá dentro do útero, não, viu, da mãe. Quando o Carlos colocou muito bem, ele fica próximo, significa próximo da mãe, não dentro do útero, junto com... que fique bem claro isso. É muito boa essa explicação que você deu, Carlos. Poderia complementar? Pode. Na reencarnação de Sigismundo, fica muito patente isso que você falou, Thelma. Por quê? Porque quando ela recebe o bebê miniaturalizado, o bebê que eu digo é o perispírito miniaturalizado, né? A mãe o recebe e ele se dissolve no perispírito dela para depois se conectar ao óvulo. Veja que há ali um toque de alma, é por isso que as mães têm tanta conexão intuitiva com os filhos, porque ali há um certo momento, né, de toque de alma a alma, de energia a energia mesmo, né? Então ele fica ali conectado à mãe mesmo. Deve ser uma coisa transcendental, linda mesmo, porque essas descrições de André Luiz é uma das coisas mais lindas. Essa cena, gente, da reencarnação de Sigismundo, leiam-na com paciência, com atenção, porque é de uma cena transcendental das mais lindas em todas as obras espíritas que eu já li na minha vida. Ela é linda mesmo. Quando eu era professora do ESG, a gente chegou a fazer, sabe, Carlos, um teatro em relação àquele diálogo. Foi lindo, sabe? Aquelas dúvidas e tudo, a gente chegou a fazer uma peça teatral com isso. E eu acho que as próprias respostas que foram dadas já deixaram claras que, no início, quando tem a fecundação e durante o desenvolvimento, o espírito não fica preso, não, ali dentro do útero, né? Ele, como bem colocou o Carlos, e agora você, Felipe, colocou muito bem mesmo, nessa recepção que a mão de Sigismundo dá. A mãe. Vamos nessa, Lu. Vamos lá. No mesmo sentido da pergunta da Sônia, foi a de Jonas, que a gente entende também que já foi respondida. Um espírito que está para reencarnar e a mulher encarnada que o receberá como filho sofre um aborto espontâneo ou não, pode já, na próxima gravidez dessa mulher reencarnar? É o que acabou de ser respondido aqui, tanto pela Thelma quanto pelo Felipe. E aí a gente vai aqui para Márcia, que pontuou assim. Márcia Simas Santos, 20 horas e 5 minutos. No caso das fertilizações in vitro, Felipe, o perispírito fica preso? Eita, essa é dura, né? Mas eu vou pegar a cola do Chico Xavier, pinga-fogo, né? Porque de mim, coitado, não, Carlos, de nós. Pois é. Mas no pinga-fogo é muito interessante, porque estava no auge, década de 70, não é? A primeira... Olha, estou entregando a minha idade, né, Carlos? A primeira fecundação in vitro, né? Eu me lembro perfeitamente da televisão. Isso chocou o mundo e todo mundo discutindo que o homem queria assumir o papel de Deus, enfim, né? Aí perguntaram ao Chico e o Chico disse: é muito vantajosa a fecundação in vitro, porque ali não tem a mente da mãe preocupada, do pai, o espírito está ali tranquilo, os geneticistas são bem assistidos, e aí tem uma equipe do lado daqui, né, os médicos geneticistas, que fazem essa fecundação, esse trabalho todo, aquele cuidado, né, muito respeitoso, nas clínicas respeitosas, eticamente estruturadas. E aí o que acontece? Há uma equipe do lado aqui e há uma equipe do lado de lá, de técnicos, também cientistas do mundo espiritual, trabalhando juntos. Então, o espírito não fica preso,
espírito nunca está preso. O espírito está conectado. Agora tem aquela questão que já falamos antes. O grau evolutivo é que vai dizer se ele está... porque o espírito, quanto mais evoluído, mais ele domina a matéria. Quanto menos evoluído, a matéria domina o espírito. Né? Então, não é que ele fique preso, mas ele fica conectado. E aí, quem gerencia a embriogênese e o desenvolvimento do embrião não é a mãe. É o perispírito, é o reencarnante. É por isso que aquela história das feministas que apoiam o aborto, dizer de que é um corpo, afinal, o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele, então posso abortar porque é meu corpo. Não é seu. O seu, sim, é seu. Mas ali dentro do seu corpo tem outro corpo, com outra identidade biológica, com outros parâmetros biológicos e psicológicos, tem um outro psiquismo, e uma outra identidade também genética. Então, esse corpinho está sendo gestado inicialmente, vamos dizer assim, porque não é gestado, na verdade, depois ele vai ser implantado para ser gestado, mas ele vai ser ali transformado em ovócito, né, e depois zigoto, naturalmente pela lei biológica. Porém, o mais importante, quem é que controla a lei biológica? É a mente. É a mente do ser reencarnante. E depois, sim, vai ser implantado no útero materno, enfim. Porém, volto a dizer, não é prisão, é conexão, é vida, é nascimento, é união do princípio espiritual com o princípio corporal, é vida, é lei de reencarnação, é misericórdia divina, é esquecimento, é recomeço. Nossa Senhora, é muita coisa boa nascer. Sobre esse texto, sobre esse tema, rapidamente, Carlos, além do que o Felipe já citou, tem também Transição Planetária, que é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, e Dias Gloriosos, que é um livro da Joana de Ângeles, ambos da psicografia de Divaldo Franco, e que tratam sobre esse tema da fertilização in vitro. Muito bem. Tem várias perguntas que nós não temos resposta, gente, porque a resposta pode ser positiva ou negativa. Do tipo Ângela Jucá Sancho. Como explicar o caso de irmãos siameses, 2 espíritos e 2 corpos ligados pelo tórax, cabeça, ou que partilham órgãos vitais? Existe uma causa espiritual? Lógico que sim, que existe. Sempre tem uma causa espiritual. Prova ou expiação? Como nós vamos saber? Pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Né? Nós não temos resposta para isso, porque depende do caso. Nós temos que conhecer a situação específica dos 2 espíritos. Às vezes um vem para ajudar o outro. Às vezes vem para uma ajuda mútua. Vem para se reencontrar e refazer o caminho. Depende muito. E aí nós vamos para outra, mais ou menos parecida agora para você, Thelma. Karine Silveira. As gestações ectópicas. Quando apenas um saco gestacional se formou, aí não houve a ligação de um espírito ou ele desistiu antes mesmo de vir? Olha, veja só, porque a fecundação ocorre nas trompas, né? Na verdade. A gente aprende isso. Aliás, nem mais se chama isso, são tubas agora. A ciência vai modificando o palavreado. Então, veja, com a concepção, como foi dito, ou a fecundação, né? Começa a vida, tá? Um espírito é designado para lá. Se houve a concepção, houve um espírito designado. Agora, a ligação, não. O Felipe explicou muito bem isso, que isso vai se dar muito paulatinamente e, obviamente, se não vingar, está naquela questão que a gente já viu. Não vingou, o espírito, obviamente, que vai depois reencarnar em outro corpo. É porque na proposta aí não houve nem o corpo, só o saco gestacional, né? Então, claro que não houve ligação. Ela falou em saco, mas é porque ela falou em gestação ectópica, né? Ectópica. Inicialmente foi. Foi. Aí é bem mais o caso de que não houve uma ligação do espírito, não é? Não houve concepção, não é isso? Nesse caso? Quando há concepção, há um espírito designado. Quando não há a concepção, aí óbvio que não. Porque, justamente, o que é concepção? Que já foi dito várias vezes aqui. É a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Que ocorre onde? Nas tubas, né? Que era antigamente chamado de trompas, como eu disse anteriormente. Então, fica dependendo disso. Se houve,
havia um espírito. Se não houve, não havia. Bem. A Marlene Viegas, às 20h11, faz um questionamento que a gente entende que a própria questão a que ela se refere já respondeu. A 346, que o Felipe muito bem comentou, que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento, e a resposta dos espíritos é escolhe outro, e o Felipe muito bem pontuou aqui e detalhou para a gente. Então, a gente entende também que essa pergunta já está respondida. A Andréia Guiar pergunta, e filhos gêmeos? Os espíritos escolhem iniciar juntos? Felipe, por favor. Ainda agora, o Carlos foi muito feliz em falar de provas e expiações. Não dá para saber, né? Você apresenta um caso, o certo é o seguinte, nós vamos encontrar no céu e inferno das dificuldades, dos sofrimentos humanos, duas gêneses, ou prova ou expiação. Todas denotam imperfeição da alma. Se fosse a alma perfeita, estava pura e não encarnava mais. Pronto. Mas não é esse o caso, né? Então, se você olhar gêmeos ou gêmeos chipófagos, siameses que se falava antigamente, né? Você vai ter que olhar a história, porque se eles compartilham uma conexão corporal e eles se dão bem juntos e são amigos e convivem bem, prova, um sustentando o outro, enfim. Se eles brigam, indício de expiação, são almas encrencadas que nasceram juntas, né, que às vezes estavam se engalfinhando por século no mundo espiritual e misturaram o perispírito. O ódio era tão grande que houve uma conexão perispiritual que na hora de formar os dois corpos, formaram gêmeos chipófagos. Vejam que não é castigo divino, gente, é lei natural, lei de causa e de efeito. Então não tem essa dificuldade. No caso dos gêmeos, pode ser algo semelhante, podem nascerem juntos para se apoiarem, ou pode ser caso fortuito, os dois óvulos estavam prontos para ser fecundados, foram, e aí os espíritos mergulharam neles. Saber qual o caso não tem utilidade prática, mas o que a gente olha nesses casos? É depois do nascimento. Veja a gênese da relação deles, como é que se portam, né? São oportunidades, sobretudo, de se aproximar. Vamos supor que sejam dois inimigos que nasceram juntos, com oportunidade de aproximação. Então, eles esquecem juntos, mergulham na mesma gravidez, convivem juntos, e é mais fácil nesse convívio, esquecem juntos, convivem juntos, mamam juntos, se tocam bebezinhos juntos, vão crescendo juntos, e aí aquelas mágoas, elas vão se dissolvendo na afetividade da família, dos manos. Se não consegue se perdoar, vão ser almas antipáticas, vão crescer e já vão se separar, porque o que prende não são os laços consanguíneos, nem os dos gêmeos, a identidade consanguínea, a identidade genética. O que prende é a afinidade de alma, de coração, de bondade, de sentido de vida, de identidade de gosto. É isso que é importante, ok? O lado espiritual. Carlos, eu queria só pontuar, reforçar da pergunta anterior do grafismo ectópica, que, de fato, ela é caracterizada por uma fecundação, sim, só que o embrião ele vai ser implantado em local anômalo, ao invés de ser na cavidade uterina, em outro local, por isso que não vinga é perigoso para a mãe. Então, há, sim, uma fecundação, só que o embrião, né, vai ser implantado e vai se desenvolver em local que não pode, por isso se diz ectópica, né, fora do local, fora do local onde deveria, certo? Beleza. Para não deixar nenhuma dúvida. Tá bem. O Francisco Machado, ele achou que tem uma contradição na resposta da questão 346A. Eu vou responder rapidamente. Aqui está dizendo que o que dá causa muitas vezes são as imperfeições da matéria, mas, Francisco, não vai acontecer com o espírito que não tem a necessidade de passar pela experiência, senão Deus seria injusto. Nós temos que olhar isso no conjunto, tá bem? O pensamento dos espíritos vão se completando conforme as perguntas vão sendo apresentadas, e a gente não pode isolar uma questão simplesmente porque ela pode estar incompleta. Os próprios espíritos informam isso a Kardec, né? Quando ele pergunta, mas lá disse uma coisa, e agora, mas não estava ainda totalmente desenvolvido o pensamento. Por isso é que não é parecendo que está... a pergunta não está completa em si, mas ela está tratando de um aspecto da coisa. Tá bem? Tem que olhar dentro do conjunto.
A Nádia vai perguntar aqui, Thelma, Nádia Carolina, o aborto, o sofrimento causado para a mãe, seria um caminho de expiação? É outra situação que a gente não sabe, né? Pois é. Provável, né? A gente tem que responder assim, né, Carlos? Provavelmente sim, porque, querendo ou não, o aborto é algo muito traumático. Ele é traumático para a própria mãe, ele é traumático para o feto, etc. Mas a gente não pode saber que tipo de aborto é. É espontâneo, né, Carlos? Uhum. Está falando de aborto No caso, espontâneo? Ele ela especificou? não entrou em detalhe, não é? Parece que sim, pela estrutura da pergunta, parece que sim, Thelma. Parece que porque o sofrimento Ah, causado sim, para a mãe, então não foi pela mãe. Pela estrutura da pergunta, vamos entender, então, que foi um aborto espontâneo, né? Isso. Aí ela pergunta se seria uma expiação. Bem, é difícil até na doutrina espírita a gente diferenciar a prova de expiação. Acho que Felipe deu uma dica boa aí em relação aos chifópagos, né, Felipe? Aí, etc., os siameses, né, que é outra palavra que se usa, há como essa relação. Então, quanto ao aborto espontâneo, uma tendência maior que, de fato, possa se caracterizar como um resgate, como uma expiação, etc. Certo? Mas a gente não pode, como o Carlos disse, colocar isso como 100% de certeza. Tá? Ok, Thelma. Felipe, a Irene Faustino, Flauzino, às 20h25, pergunta: um espírito muito materialista reencarna rápido? A pergunta formulada é muito interessante, mas ela dá aso a várias interpretações. Vamos lá. O que é que ela quer dizer com reencarna rápido? A reencarnação dura igual para todos. Talvez seja o período entre vidas seja menor, talvez seja isso que ela quer dizer. O espírito desencarna e logo, logo reencarna. Não, Thelma. Não, Irene, não é assim. Porque veja bem que o período da reencarnação ele é diverso para a alma. Isso tem a ver com a história do espírito, com a sua última encarnação, com o seu projeto reencarnatório, com o que ele faz no mundo espiritual. Então, não é por ele ser materialista ou mais espiritualizado que a reencarnação seja mais lenta ou mais demorada ou mais rápida. Tá? Isso é muito relativo para a alma. Tem o espírito superior reencarna a cada 1000 anos, 700 anos, 200 anos, mas nós que temos necessidade, nós passamos algum período entre vida. E também temos notícia de espíritos empedernidos no mal que demoram mais de 1000 anos para reencarnar. Então isso é muito relativo. Há uma média que a gente não pode dizer, mas o tempo entre vidas dura mais ou menos o tempo de uma encarnação. Há o que os espíritos chamam de prelúdio da volta, ou seja, é quando o espírito começa a lembrar das vidas passadas, ele já começa a se cansar do mundo espiritual, ele já começa a sentir um tédio da vida espiritual, e aí ele já começa a ansiar por mergulhar na carne. Mas isso é um tempo psicológico para cada espírito, isso demanda vários fatores, a reencarnação, a evolução dele, a família que também participa, ninguém reencarna sozinho, é um núcleo de família espiritual que se prepara, há todo um número enorme de variantes que vai determinar esse tempo da reencarnação. Muito bem. Nós temos várias perguntas, vamos nos ater àquelas que estão mais ligadas ao assunto, né, Lu? Aqui, eu vou para uma da Andraína, que foi às 20h59. Thelma, e quando a mãe não aceita a gravidez e rejeita o bebê no ventre, como o espírito do bebê reage? Não é uma pergunta difícil de responder, porque basta que nós nos coloquemos no lugar do bebê, né? Só que o bebê que reage ali significa o espírito que vai reencarnar, né? Como é que ele vai reagir a isso, a essa rejeição da mãe? Obviamente que ele vai sentir, né? As várias ciências que estudam todo o processo do desenvolvimento embrionário fetal
já atestam isso, né? Que traumas durante a gravidez a pessoa pode carregar para o resto da vida, né? E muitas vezes tem que ter muita psicoterapia ao longo da vida para poder superar isso. Então, obviamente que os sentimentos da mãe, o sentimento de rejeição, o sentimento de alegria, sentimento de frustração, tudo isso, de uma certa forma, ele é recepcionado, né, por esse novo ser. Daí porque tem que haver um comprometimento muito grande em relação a isso. Eu costumo dizer, sabe, Carlos, que Deus é fabuloso, né? A gente sabe disso, aprende com a doutrina espírita. E como a gente disse nas questões anteriores, toda essa parte desse encontro que vai haver, dessas células sexuais, essa formação já começa ainda na nossa fase embrionária, para que no futuro elas se encontrem, toda essa programação divina, cujo desfecho é que se tem a vida, se tem uma encarnação, porque a encarnação é um talento. Emmanuel traz na Revista Reformador de 1954, página 287, um capítulo que eu acho lindo, que toca muito ao que a gente está falando hoje, que ele fala em talento da oportunidade. Então, muitas vezes, nem o espírito reencarnante aproveita esse talento da oportunidade da reencarnação, e nem o espírito que carrega aquele ser dentro de si, que também é um talento da oportunidade. A maternidade é um dos maiores talentos de oportunidade para a evolução espiritual de alguém. A maternidade, eu coloco também a paternidade. Sabe, talvez a gente devesse voltar um pouquinho para os romanos, né? Que essa oportunidade vem de portos, né? Portunus era um deus romano, que significava passagem, abertura, etc. E aí originou a palavra oportunidade, essa passagem para o mar, que depois virou, né, para os romanos, esse caminho para o mar, isso de ter onde desaguar, de ter uma saída. Então, a reencarnação é isso para a gente, é um caminho para o mar, é um caminho para ter uma saída, é um caminho para ter uma evolução. E quando a pessoa que abriga esse ser não tem esse sentido e esse respeito pela reencarnação, obviamente que esses sentimentos deletérios eles vão se influenciar, eles vão atingir aquele ser que está reencarnando. Mas a providência de Deus é maravilhosa, né? Então, oportunamente, durante a gestação, ele tem, sim, assistência, e depois que ele reencarnar, que ele nascer, por acaso, se aqueles problemas persistirem, tem a ciência aí, tem os psicólogos aí, né, para auxiliarem a restabelecer aí a saúde psicológica desse ser. Muito bom, Thelma. Felipe, a Estela Pereiras, 21/4, traz a reflexão sobre o autismo. A reencarnação de um espírito com autismo é, na maioria das vezes, compulsória ou não? Essa é uma questão profunda. Um dos primeiros a tocar espiritualmente na questão foi o próprio Raul, depois o Divaldo, que ampliaram a compreensão nossa da importância de uma reencarnação e o porquê que acontece. Já falamos anteriormente sobre a questão que pode ser prova ou pode ser expiação. Nós temos notícia que muitos espíritos, agora da nova geração, quando reencarnaram nos corpos terrestres, espíritos vindos de Alcione, nos revelou o Divaldo Franco, eles naturalmente tiveram um choque muito grande com o corpo material humano e muitos passaram por alguns distúrbios que depois foram superando, e dentre eles o autismo, né? Mas o autismo clássico mesmo, quando ele é expiatório, normalmente, diz Raul e Divaldo, pelos seus mentores, é aquele espírito que tem a reencarnação compulsória e ele não aceita. Porque às vezes é compulsória, ele sabe, ele não quer, mas ele sabe que tem que vir e ele acaba aceitando. Alguns não, são resistentes. Então eles fazem uma espécie de auto-hipnose, um auto-bloqueio contra a reencarnação e ficam em si mesmados. Porém, o autismo ele tem vários graus de profundidade, de gravidade, né, de interação social maior ou menor. O espectro do autismo é enorme, né? Mas, assim, o mais importante, Estela, não é saber
se é compulsória a reencarnação, não é saber se é provação, se é expiação. O mais importante é que aquele ser precisa de amor. Tem um filme da década de 80, Meu Filho, Meu Mundo. É um clássico. Não sei se a gente consegue ainda resgatar no YouTube esse filme. É a história de uma mãe de um autista que ela senta ao lado dele, ele começa a girar o prato e ela pega um prato, começa a girar do lado dele, né, para fazer rapó, até que ela puxa ele para ela e consegue tirá-lo, né, daquele transe autista. Claro que esse aspecto é um aspecto muito suave de autismo. Porém, cada caso é um caso e é a oportunidade de reencarnar. E, às vezes, o espírito ele está tão sofrido no mundo espiritual, tão sofrido. Há tanto tempo ele não reencarna. Ele está em tamanha dificuldade, muitas das vezes foi até suicida. E é melhor ele reencarnar alguns anos num corpo com certa deficiência, seja ela qual for, do que ele ficar penando e sofrendo para toda a eternidade, com a crença nas penas eternas, né, sem remissão, sem oportunidade. Então a gente sabe que quando se produz um corpo doente aqui, é a oportunidade de redenção da alma. Porém, todos nós que recebemos alguém nessa condição ou em condição outra de dificuldade mental ou física mesmo, é porque os pais e os familiares foram copartícipes da sua queda em vidas passadas e nascem para lhes dar o suporte que necessitam na encarnação. Então, não nasce aleatoriamente em qualquer família. As famílias são preparadas no mundo espiritual, há todo um trabalho, todo mundo dá conta de passar por uma experiência de receber um filho especial. Não importa. Importa que a misericórdia divina se faz na família e que é oportunidade de crescimento para todos. Para o que nasce enfermo, que nasce com a síndrome, e para os pais que aprendem muito. A família que recebe um espírito assim, ela dá um salto evolutivo, um salto quântico evolutivo, porque é preciso muita renúncia, muito amor, um trabalho de vida inteira, e isso desperta amorosidade no coração. Então é uma bela lição, difícil, mas muito bela, você receber um espírito nessa situação. Muito bem, queremos agradecer a Thelma, ao Felipe, a querida Luziane aqui pelo compartilhamento da atividade, as nossas intérpretes para Libras, a Elaine e a Daisy, e a você que está acompanhando aí de casa, pelas perguntas, pelos comentários, e recomendamos a leitura, naturalmente, dos tópicos. Nós vamos ter no próximo estudo, seguindo ainda com o tema da união da alma e do corpo, vamos seguir com as perguntas 353 a 360, então é importante ler. Foram citados vários livros aqui hoje, que você pode também ler, que auxiliam muito no entendimento da proposta. E aqui na nossa finalização, nós recomendamos que você acesse o nosso Telegram, Estudando o Livro dos Espíritos, para participar, também tirar as suas dúvidas e acompanhar a nossa agenda, não é? Você pode colocar estudo.le_FebTV ou acesse o t.me/estudo_le_FebTV. E você também pode assistir todos os nossos estudos anteriores na febtv.com.br/estudo-le. O estudo está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify, nas demais plataformas de áudio streaming. E os nossos encontros semanais, eles ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam estar. E se você começou depois, pode recuperar todos eles. E se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse lá o Telegram @estudo_le_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Livro dos Espíritos em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-le. Lá você vai encontrar também perguntas que estão sendo respondidas. E o nosso pedido: apoia a FebTV.
ajude a FEB TV a manter esse e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Muito obrigado, até a semana que vem. Boa noite. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.